Olá, meus queridos amigos e irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Nós interrompemos por um momento a nossa série de estudos na carta de Paulo aos Romanos, os nossos estudos que estávamos fazendo toda quarta-feira, mas eu gostaria de deixar com você aqui mais uma porção da Palavra de Deus para você meditar, para edificar a sua vida. E o texto encontra-se na carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos apenas e depois vamos meditar sobre esse texto, sobre o tema que eu gostaria de sugerir um tema aqui para a gente meditar, que diz oração, um dever do cristão. Então vamos pensar, à luz desse texto aqui, na oração como um dever nosso, um dever do cristão. Então vamos ao texto. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versos 1 a 3. Diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, pois isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Nós vamos pensar, vamos entender, à luz desse texto aqui, que a prática da oração deve ser exercida por nós como um dever, e não apenas como uma necessidade, e não por empatia, e etc. A gente vai entender aqui, à luz desse texto, que oração para o cristão deve ser um dever, é um dever. Porque tem pessoas que oram apenas quando têm necessidade, quando precisam de alguma coisa. Tem até aquela brincadeira no meio evangélico, que chama crentes assim do famoso crente 6 horas. 6 horas por mim porque eu estou precisando disso, 6 horas por mim porque eu preciso daquilo, 6 horas porque eu estou na prova, enfim, é o famoso crente 6 horas. Só lembra da oração no momento da necessidade. Outras pessoas só oram por quem tem empatia, por quem elas gostam, E orar pelos inimigos então, só porque Jesus mandou, nem pensar, orar pelos inimigos só se fosse oração contrária, o que nem se pode chamar de oração. Eu lembro que no meu primeiro seminário, que nós fizemos, inclusive a minha esposa fez comigo, o primeiro seminário, e nós tínhamos um professor, pastor Altair, nosso querido e amado pastor Altair, e ele dizia algo muito interessante. Ele dizia que oração contrária não é oração, é feitiçaria, não pode nem ser chamado de oração. Então, a gente deve orar não apenas por quem nós temos empatia, por quem nós gostamos, mas devemos orar, inclusive, pelos nossos inimigos, como nos ordenou o Senhor Jesus. Mas vamos começar analisando que lugar a oração deve ocupar em nossas vidas. Aqui o texto diz: antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, e vai falando. Então, só nesse primeiro versículo aqui, nós podemos aprender 3 coisas. Primeiro, a oração deve ocupar um lugar de prioridade em nossas vidas. O texto começa, no primeiro versículo, falando antes de tudo. O que é antes de tudo? Antes de tudo. Então, oração tem que ser prioridade. Alguém pode falar, mas pastor, antes de tudo, não é o amor a Deus? Sim, antes de tudo é o amor a Deus. Mas como que você fala com Deus? Como que você se relaciona com Deus? Não é através da oração? Então a oração tem que vir antes de tudo em nossas vidas. A segunda coisa que nós aprendemos aqui nesse versículo é que a oração tem que ser uma prática. Eu gosto dessa versão aqui que eu li, na versão Almeida, Revista Atualizada, que diz: use a prática. Fala de usar a prática. Use a prática. Aí ele vai falar, depois disso, de súplicas, orações,
intercessões, ações de graça, né? Tudo no plural, né? As recomendações vêm no plural, ou seja, precisa ser constante, precisa ser hábito, né? Tem que ser prática, ou seja, use a prática. Então, oração tem que ser uma coisa prática na nossa vida, tem que ser praticada, não é uma coisa que você faz aleatoriamente, quando está precisando, ou por quem você gosta, por quem você ama apenas, né? Então, oração tem que ser prática em nossas vidas, né? E, em terceiro lugar, aqui ainda no versículo 1, nós aprendemos que quem pratica a oração não pode fazer acepção de pessoas, porque o texto fala, né, de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de quem? De todos os homens. Então, oração não faz acepção de pessoas, ou pelo menos não pode fazer acepção de pessoas através das nossas orações. E aí no versículo 2 vai dizer que devemos orar em favor dos reis e dos que se acham investidos de autoridade. Isso aqui por um motivo muito simples, e o motivo já vai falar aqui no final do versículo, para que, né, ou seja, qual o propósito? Para que vivamos vida tranquila e mansa. Esse é o objetivo, é lógico, né? Todos querem uma vida tranquila e mansa, mas nem todos estão dispostos a orar em favor das nossas autoridades, né? Mas todo mundo quer uma vida mansa, todo mundo quer uma vida tranquila, mas nem todos estão dispostos a ter uma vida de oração, uma vida na prática da oração, né? O cenário político da época que Paulo escreveu essa carta, que foi aqui por volta de 63, 64 depois de Cristo, não era nada bom, né? Talvez você pode pensar, Paulo estava falando para orar pelos governantes, de repente ele vivia numa época boa, né? A política era boa. Não, o cenário político dele era terrível, né? Os cristãos da época já sofriam muitas perseguições, né? Sofriam muitas perseguições. O imperador romano da época era ninguém menos do que Nero, né? Conhecido por ser um governante muito cruel. O mesmo Nero que incendiou Roma e acabou colocando lá a culpa nos cristãos, né? Usou os cristãos como bode expiatório, né, para desviar a atenção de si próprio. Então, foi quando a perseguição ainda aumentou mais ainda, né, e alguns cristãos chegaram a ser mortos, queimados, e outros foram jogados para serem devorados por feras selvagens. Então, o cenário político de Paulo era esse. E ainda assim, ele aconselha Timóteo fazer o quê? Orar pelos que estão acima de nós, pelos que governam, né, pelas nossas autoridades. E a autoridade na época de Paulo era Nero, um homem cruel, um homem ruim, sanguinário, né, que perseguia os cristãos, os seus irmãos, né, da época dele. Aí eu pergunto a você que me ouve, né, meus queridos amigos, irmãos em Cristo, você já orou em favor de Jair Messias Bolsonaro? Você já orou em favor de José Renato Casagrande, né? Você já orou em favor do seu presidente, do seu governador, do seu prefeito, do seu patrão, do pastor da sua igreja? Você já orou por esses homens, por essas pessoas? Se você quer ter uma vida tranquila, então adquira o hábito de orar por essas pessoas. Você precisa orar por essas pessoas. Talvez você não tenha muita simpatia por alguns deles, né? Mas se Paulo conseguiu orar em favor de Nero, então certamente você também pode orar em favor dos seus governantes. E aqui no versículo 3, o último versículo que nós lemos, diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Vimos que através da prática da oração podemos desfrutar de uma vida tranquila e mansa, mas se porventura alguém achar que isso ainda não é um bom motivo, né, para ter uma vida de oração, Paulo vem dizer aqui no texto que a oração, a prática da oração, agrada a Deus, o nosso Salvador. Então ore em favor de todos os homens, ore em favor dos que governam sobre nós, porque essa
é a vontade de Deus. Essa é a vontade do nosso Pai. Fazer a vontade do nosso Pai tem que ser algo que nos interessa. A gente tem que buscar fazer a vontade de Deus. Tem um texto que Paulo escreveu também, agora para a igreja dos Efésios, Efésios 5,17, na versão NVI, diz assim: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Ou seja, quem não entende a vontade do Senhor é insensato. Então, o momento é de sensatez, de buscar a sensatez, de buscar compreender a vontade do Senhor. E à luz do texto que nós lemos hoje, nós entendemos que a vontade do Senhor é que nós tenhamos uma vida de oração, uma vida da prática da oração em favor daqueles que governam sobre nós. Diante de tantas dificuldades, aliás, o tempo todo, nós não podemos agir com insensatez. Precisamos orar, precisamos buscar fazer a vontade do Senhor. Então ore, clame e interceda por todos os homens. João, Evangelho de João, capítulo 9, versículo 31, diz assim: sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que teme e pratica a sua vontade. Todo mundo quer orar e ser ouvido por Deus. Mas aqui o texto vai dizer que ele ouve aquele que o teme e que pratica a sua vontade. Portanto, que nós possamos sempre orar como orou o salmista Davi no Salmo de número 143, no versículo 10. Davi fez essa oração, eu vou ler para você na versão NVI, que diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Amém? Então que nós possamos fazer essa oração, pedir que o Senhor nos ensine a fazer a tua vontade. E como nós aprendemos aqui hoje, é da vontade do Senhor que nós oremos por nossa nação, por aqueles que governam sobre nós, que nós oremos por todos os homens, com toda a nossa oração e súplica, intercedendo e, acima de tudo, dando graças, porque não precisa nem olhar para trás. Se você olhar para o lado, você já vai ver que há pessoas com dificuldades maiores do que a sua, há países com dificuldades maiores do que o nosso, então a gente sempre terá motivo para dar graças a Deus por tudo. Então que Deus te abençoe e que você possa ter uma vida de oração, uma vida na prática da oração, porque essa é a vontade do nosso Deus, do nosso Salvador. Amém? Que Deus te abençoe.